Padeiro manda a esposa comer pedra, mas o que Deus enviou a ela foi mais macio do que qualquer pão que ele já fez. Me ajude a realizar o sonho de alcançar 1000 inscritos. Se inscreva no canal. Em uma padaria no bairro Jardim América, em Goiânia, Francisco olhou para o balcão da padaria, apertando as mãos em punho. O cheiro de pão fresco misturava-se com o ar abafado da pequena loja em uma das principais ruas do bairro, que já não parecia tão promissor quanto ele imaginava quando abriu o negócio. No início, ele acreditava que a padaria seria um refúgio, mas agora se sentia preso naquele lugar. Ele se virou para o forno, onde as fornadas do dia mal haviam esfriado, e soltou um suspiro amargo. Anos de trabalho, Elisa. Anos, murmurou, embora ela não estivesse ali para ouvir. Os olhos marcados por olheiras e o semblante fechado revelavam sua exaustão. E para quê? Para cliente dizer que meu pão tá duro, para concorrente roubar meu pedido. As palavras vinham ácidas, como se ele mastigasse cada uma antes de jogá-las fora. Quando chegou em casa, encontrou Elisa na sala, embalando um dos filhos, enquanto o outro brincava no chão. Ela ergueu o olhar ao ver Francisco entrar, com a testa franzida e o rosto vermelho. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele começou. Sabe o que eu vi hoje, Elisa? Que meu pão tá ruim. E sabe o que mais? Perdi o único pedido grande que eu tinha. Único. Ele ergueu a voz, e as crianças se encolheram no canto da sala. Elisa, ainda segurando o bebê, tentou responder com calma. Francisco, você fez o que podia, e... as coisas estão difíceis para todos. Talvez amanhã... Talvez... Ele a interrompeu jogando as chaves com força sobre a mesa. Sabe o que tá me matando? O peso disso tudo nas minhas costas, enquanto você fica aqui, sem fazer nada. Acha que cuidar de criança é desculpa para não fazer nada? Elisa respirou fundo, segurando o olhar nos olhos dele, tentando não reagir à provocação. Eu estou cuidando dos nossos filhos, Francisco. Isso também é trabalho, disse, num tom suave, mas firme. Trabalho? Isso é só desculpa. Quem está segurando o barco aqui sou eu, enquanto você só fica... aqui. Ele olhou ao redor, os olhos ardendo de raiva. Olha isso, Elisa. Pilhas de contas que você nem se dá o trabalho de olhar, e eu sou o único que se importa. Ela, com a voz trêmula, tentou intervir. Francisco, eu me importo tanto quanto você, mas, se você realmente se importasse, não estaríamos afundando desse jeito. Ele rebateu, cortando-a com as palavras. E então, num instante de raiva cega, ele lançou a sentença que ficou no ar, fria e implacável. Quer saber? A partir de hoje você devia comer pedra. Elisa arregalou os olhos, chocada, as palavras dele atingindo-a como um golpe. Ela apertou o bebê contra o peito, incapaz de responder, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. O silêncio que se seguiu era tão denso quanto a amargura entre eles. Francisco, sem dar uma segunda olhada, pegou as chaves e saiu, batendo a porta com força. Ele dirigiu até a padaria no Jardim América, onde se sentia ainda mais só, mas ao menos distante da cena que havia deixado para trás. Empurrou um saco de fermento para o canto e se deitou, olhando para o teto escuro. A imagem de Elisa segurando as crianças, enquanto ouvia calada, queimava em sua mente, mas ele se recusava a ceder ao arrependimento. É ela quem não entende, murmurou para si, tentando encontrar alívio no silêncio, mas tudo o que ouvia eram as próprias palavras ecoando dolorosamente. O silêncio da madrugada dominava a padaria no Jardim América. Francisco estava só, odiado pelo cheiro familiar de fermento e farinha, mas aquela noite parecia diferente. Havia uma frieza nos cantos escuros, como se o ambiente refletisse o peso que ele sentia no peito. Antes do sol nascer, ele jogou um pouco de farinha sobre a bancada e começou a amassar a massa com força.
A raiva da discussão com Elisa ainda queimava em sua mente, e cada movimento era uma tentativa de expurgar a angústia, como se a força nas mãos pudesse apagar as palavras ditas na noite anterior. Mas o arrependimento estava ali, infiltrado nos gestos, tornando o trabalho mais pesado do que o normal. Enquanto dobrava e moldava a massa, Francisco começou a sentir um leve desconforto no peito. Ignorou o sinal, movendo as mãos ainda mais rápido. Vamos, Francisco, não é hora de frescura, sussurrou para si mesmo, recusando-se a parar. Contudo, a dor aumentou, agora acompanhada de uma leve tontura que fez a sala ao redor girar. Ele fechou os olhos por um momento tentando dissipar a sensação, mas ao abri-los novamente, o chão parecia menos firme e o suor começou a escorrer por sua testa. Ainda assim, Francisco insistia. Só preciso de 1 minuto, murmurou teimoso, tentando retomar o controle. O minuto que ele pensou ser suficiente transformou-se em uma fração interminável de segundos de desespero. Seu coração batia descompassado, como se estivesse prestes a sair do peito, e a fraqueza tomou conta de suas pernas. Antes que pudesse soltar um grito de socorro, seus joelhos cederam e ele desabou ao lado da bancada. A última coisa que ele viu antes de apagar foi a massa inacabada sobre a mesa, uma imagem que o atormentava, pois ele sabia que a padaria precisava de cada fornada para continuar em pé. Quando a manhã chegou, os primeiros funcionários abriram a porta da padaria e encontraram Francisco caído, inerte no chão. A visão de seu patrão, sempre forte e inabalável, agora vulnerável e inconsciente, fez com que todos se entreolhassem em choque e temor. Um deles rapidamente ligou para a ambulância e, em minutos, Francisco estava a caminho do hospital. A notícia se espalhou rápido e logo alguém bateu à porta de Elisa para contar o ocorrido. Elisa, ao ouvir as palavras hospital e UTI, sentiu as pernas fraquejarem, mas não permitiu que o pânico tomasse conta. Deixou as crianças com a irmã e saiu correndo, o coração batendo descompassado. Ao chegar ao hospital, Elisa encontrou médicos e enfermeiros apressados, mas pouca informação. Cada segundo parecia uma eternidade e a incerteza a consumia. Sentada em uma cadeira fria no corredor, ela repetia uma prece silenciosa, com os olhos fechados, pedindo que Francisco ficasse bem. Por mais que a discussão da noite anterior ainda doesse em sua memória, o amor e a preocupação por ele eram mais fortes, e ela sabia que sem ele, seu mundo desmoronaria. Enquanto aguardava, Elisa percebeu a profundidade do vazio que sentiria se ele não se recuperasse. Na UTI, Francisco recobrava a consciência aos poucos, sentindo-se fraco, confuso e pela primeira vez completamente vulnerável. Havia algo aterrador naquela fragilidade e ele tentou se levantar, mas o corpo não obedeceu. Uma onda de culpa e frustração o atingiu. A padaria, eles precisam de mim, pensou inquieto. Mesmo deitado e cercado de máquinas, sua mente estava presa aos pães não assados, aos clientes que dependiam dele, como se todo o futuro da padaria fosse desmoronar sem suas mãos para amassar a massa. O sentimento de impotência se misturava ao medo, mas ele não conseguia admitir a necessidade de ajuda nem mesmo para si. A luz branca do quarto de hospital ofuscava Francisco, refletindo em seu rosto cansado e trazendo uma clareza dolorosa sobre sua condição. Ao redor, o som dos monitores emitia bips ritmados, marcando o ritmo de um coração que ele percebia agora como frágil. A respiração de Francisco era pesada e ele sentia uma fraqueza que o envergonhava. Estava acostumado a ser um homem forte, aquele que mantinha o sustento da família. Agora ali, deitado em uma cama com cheiro de desinfetante, se sentia pequeno. Quando abriu os olhos e viu Elisa ao lado da cama, segurando um terço e murmurando uma prece, seu orgulho ferido logo se manifestou. Isso agora, Elisa. Rezar? Ele soltou, a voz rouca, mas o tom cheio de desprezo.
Ela ergueu o olhar surpresa pela frieza, mas respondeu com calma, sem desviar o olhar dele. Francisco, você precisa se acalmar e precisa de paz. Estou pedindo ajuda para que você se recupere. Ele bufou irritado. Paz. Eu preciso de uma solução real, Elisa. Paz não paga a conta e reza não enche a padaria. Sua voz subiu, atraindo olhares de outros pacientes e enfermeiros, mas ele parecia não se importar. Sentia-se ferido, derrotado, e odiava a ideia de que a esposa estava ali, aparentemente resignada, enquanto ele perdia o controle de tudo. Elisa engoliu seco, mas se aproximou um pouco mais da cama, com as mãos trêmulas, tentando manter a serenidade. Francisco, você está aqui porque seu corpo pediu descanso. Talvez seja um sinal para você desacelerar, deixar o estresse de lado. Ele riu, uma risada seca e amarga. Desacelerar? Fácil para você dizer, não é? Você nunca teve que se preocupar com a padaria, nunca sentiu o peso disso nas costas. Enquanto eu fico lá, você fica em casa rezando. As palavras eram como farpas, e Elisa fechou os olhos por um instante, se preparando para continuar. Eu rezo, porque acredito que isso vai nos ajudar, Francisco. E não é errado pedir ajuda quando precisamos. Ele virou o rosto, encarando o teto. Ajuda, eu preciso de clientes, de dinheiro, não de preces vazias, murmurou, como se estivesse falando mais consigo mesmo do que com ela. A sensação de impotência o consumia, e o orgulho tornava impossível admitir que sua fraqueza ia além do físico. Em sua mente, ele era o único que realmente sustentava a família, e estar ali, preso à cama, parecia uma afronta à imagem de controle que sempre buscara manter. Sentia o peso de ser forte, mas agora, pela primeira vez, sentia que o peso o esmagava, deixando-o sem chão. Mais tarde, o médico entrou e explicou calmamente a gravidade da situação. Francisco, seu coração está fraco. Vamos precisar monitorar você por um tempo, e quando tiver alta, vai precisar de descanso e evitar estresse, disse o médico, com uma mão no ombro dele. Francisco se enrijeceu, o olhar fixo. Descanso? Eu preciso voltar ao trabalho. A padaria não vai se sustentar sozinha. O médico suspirou, acostumado com a resistência de pacientes que se recusavam a aceitar suas limitações. Se continuar nesse ritmo, talvez nem consiga voltar ao trabalho, Francisco. É sua saúde que está em jogo. Francisco mal ouviu. O orgulho o cegava, a ideia de que precisava parar parecia absurda. Ele olhou para Elisa, esperando que ela, ao menos, o apoiasse nessa ideia, mas ela apenas balançou a cabeça, com um olhar de tristeza e compaixão que o enfureceu ainda mais. Você não entende, Elisa. Eu tenho que voltar. Esse hospital, essa cama, não é lugar para mim. Ela apenas respirou fundo, observando-o com um misto de preocupação e resignação, sabendo que, por enquanto, suas palavras não o alcançariam. A noite caía sobre o hospital, e o silêncio reinava no quarto de Francisco. As luzes brancas estavam mais tênues, mas ainda assim incomodavam seus olhos cansados. Elisa estava ao lado da cama, com um semblante sereno, mas o coração carregado de tristeza. Nas mãos, segurava seu terço, os dedos passando por cada conta com cuidado, enquanto seus lábios murmuravam uma oração silenciosa. Francisco observava, ainda com um misto de irritação e desprezo, mas algo em sua devoção começava a mexer com ele. Para que isso, Elisa? Ele pensava, sem dizer em voz alta, mas ela estava tão concentrada que sequer percebeu o olhar dele. Enquanto murmurava as palavras da oração, Elisa sentiu sua mente viajar pelos anos ao lado de Francisco. Lembrou-se de quando ele decidiu abrir a padaria no Jardim América, de todo o esforço que colocaram juntos para o negócio prosperar. Ela pensou nos momentos felizes,
e nas dificuldades, nos dias que ele chegava cansado, mas com um sorriso ao ver as crianças. O peso das responsabilidades, que agora o esmagava, também a afetava, mas ela nunca quis deixar que ele carregasse isso sozinho. Naquele momento, sentiu uma tristeza profunda, não apenas pelo estado de Francisco, mas pelo orgulho que o afastava dela e da paz que ele tanto precisava. Francisco a observava, e mesmo sem entender, começou a se sentir estranho. Elisa parecia alheia ao mundo ao redor, tão dedicada em sua prece que ele se perguntava o que a fazia acreditar tanto naquela bobagem, como ele costumava chamar. Mas vendo sua esposa ali, segurando firme o terço, com uma expressão de esperança que ele não conseguia alcançar, uma leve dúvida passou por sua mente. Será que, talvez, ele estava errado? Aquele pensamento o incomodava, como uma pedra no sapato. Ele virou o rosto tentando ignorá-la, mas a imagem de Elisa ajoelhada e tão entregue às suas orações persistia em sua cabeça. De repente, uma dor aguda tomou conta do peito de Francisco, cortando qualquer pensamento. Ele tentou se mover, mas a dor era imensa, como uma lâmina penetrando seu coração. Sua respiração ficou ofegante e ele sentiu o corpo endurecer. Elisa percebeu e, alarmada, chamou os enfermeiros, sua voz carregada de desespero. Os médicos entraram correndo e, sem perder tempo, colocaram-no em uma maca para levá-lo à sala de cirurgia. Elisa ficou para trás, vendo o marido ser levado e sentindo o coração apertado. A única coisa que lhe restava era continuar suas preces mais intensas e desesperadas do que nunca. Elisa se ajoelhou no chão frio do hospital, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e apertou o terço com força. Por favor, Deus, não o deixe ir. Eu sei que ele é teimoso, sei que ele tem o coração duro, mas ele é um bom homem. Ele é tudo o que eu e meus filhos temos. Suas palavras saíam entrecortadas pelo choro, e ela olhava para cima, buscando um sinal, uma resposta. A cada minuto que passava, sua fé e seu amor por Francisco eram renovados, mesmo em meio à angústia. Ela acreditava que, de alguma forma, ele ainda teria uma chance. O hospital estava mergulhado em um suspense pesado. Elisa esperava, com o coração nas mãos, cada segundo parecendo uma eternidade. A imagem de Francisco, frágil e vulnerável na maca, não saía de sua cabeça e seu corpo tremia de preocupação. Ela sabia que nada mais estava sob seu controle e que tudo o que restava era sua fé. Envolta em oração, Elisa sentiu uma calma surgir, uma pequena chama de esperança que a sustentava, como se uma força invisível lhe dissesse que sua luta não seria em vão. A sala de cirurgia estava envolta em uma atmosfera pesada, um misto de tensão e expectativa. Francisco, desacordado na mesa, parecia frágil e vulnerável, tão diferente do homem forte e teimoso que sempre fora. Os médicos e enfermeiros trabalhavam em silêncio, movendo-se rapidamente ao redor dele, enquanto o monitor cardíaco marcava cada segundo como se fosse uma contagem regressiva. Do lado de fora, no corredor frio e iluminado apenas pelas luzes de emergência, Elisa permanecia ajoelhada, imersa em oração, o coração dilacerado pela incerteza. Cada prece era uma súplica desesperada, um pedido silencioso de que ele tivesse uma nova chance, de que ele voltasse para ela e para os filhos. Horas se passaram, mas para Elisa parecia uma eternidade. Sua fé a sustentava, mas o medo a esmagava. Finalmente as portas da sala de cirurgia se abriram e o cirurgião se aproximou com um semblante sério. Elisa levantou-se imediatamente, os olhos cheios de esperança e apreensão. Ele sobreviveu, disse o médico em um tom calmo. Elisa soltou um suspiro de alívio, levando a mão ao peito, mas o médico continuou. Mas há sequelas. Ele perdeu parte do movimento em uma das mãos e precisará evitar esforços físicos.
As palavras ecoaram na mente de Elisa como uma sentença. Ela sabia o quanto a padaria significava para Francisco, como ele se definia pelo trabalho duro. Ainda assim, ela agradeceu silenciosamente, pois ele estava vivo. Quando Francisco acordou, sentiu o peso da realidade. Os dedos da mão direita estavam rígidos e ele não conseguia movê-los como antes. Olhou para a mão com desespero, um misto de raiva e impotência tomando conta de seu peito. A mão que ele tanto usara para amassar a massa, para moldar pães, para sustentar a família, agora falhava. Ele estava destruído. Fechou os olhos, sentindo-se sufocado pela tristeza e pela frustração. Como vou continuar? Como vou manter a padaria assim? Pensava, enquanto lágrimas silenciosas se acumulavam em seus olhos, embora seu orgulho tentasse reprimi-las. Elisa, ao lado da cama, segurou a mão dele com ternura, sentindo a dor que ele tentava esconder. Francisco, ela disse suavemente, mas ele virou o rosto, sem conseguir encará-la. Por favor, escuta. Você está vivo, e eu estou aqui com você. Nós vamos passar por isso juntos. Francisco sentiu o coração apertar ainda mais. Ele sabia que Elisa queria confortá-lo, mas a ideia de que precisava de ajuda e de que não era mais o mesmo homem o fazia querer desaparecer. Não adianta, Elisa, respondeu amargurado. Eu não sou mais o homem que eu era. Não sou mais nada sem meu trabalho. Um silêncio pesado caiu entre eles, mas Elisa manteve a mão dele segura na dela. Em meio ao desespero, uma pequena semente de dúvida e reflexão começou a brotar em Francisco. Ele nunca precisara de ninguém, sempre acreditara que podia fazer tudo sozinho. Mas agora, ali, imobilizado e impotente, ele se sentia completamente perdido. Pela primeira vez, uma dúvida atravessou seu orgulho, e ele se perguntou se talvez houvesse algo que ele não compreendia, algo maior que poderia lhe dar forças. Sem perceber, murmurou uma prece baixa, quase um sussurro. Se há alguém me ouvindo, por favor, me ajuda. Aquelas palavras tão estranhas e pesadas em sua boca lhe trouxeram uma sensação de alívio, mesmo que ele não soubesse se acreditava de fato nelas, mas naquele momento, qualquer esperança era melhor do que a escuridão que sentia por dentro. Depois de ter alta, eles foram para casa. O caminho de volta parecia longo e estranho para Francisco. O bairro Jardim América estava igual, com seus comércios e moradores passando apressados, mas para ele tudo parecia diferente. A casa simples, onde ele e Elisa haviam construído uma vida, e a padaria, que sempre fora seu orgulho, agora lhe dava uma sensação de distância, como se ele fosse apenas um visitante. Entrar novamente em seu lar, carregando a sombra das sequelas e a incerteza sobre o futuro, tornava cada passo pesado. Ao abrir a porta da padaria, sentiu o cheiro de fermento e farinha, mas dessa vez o aroma lhe trouxe uma pontada de tristeza. Ele sabia que não poderia mais ser o mesmo padeiro de antes. Elisa observava a luta dele em silêncio, mas não permitiu que ele carregasse tudo sozinho. Ela começou a ajudar na padaria, mesmo sem experiência, colocando-se à disposição para tarefas simples, como organizar os produtos, atender clientes e limpar o espaço. Francisco, que sempre acreditou que a padaria era a responsabilidade dele, sentia-se desconfortável vendo-a assumir tarefas que ele sempre desprezou como simples demais. Mas ao vê-la se esforçando, cuidando do lugar com carinho, uma pontada de vergonha começou a crescer em seu peito. Percebia aos poucos que sempre subestimara a capacidade dela, que sempre a vira como alguém dependente e não como a mulher forte que agora surgia diante dele. Numa noite tranquila, após o fechamento da padaria, Francisco e Elisa sentaram-se lado a lado, em meio ao silêncio do ambiente vazio. Com a voz embargada, ele finalmente quebrou o silêncio. Elisa, me perdoa. Eu nunca devia ter dito aquelas coisas.
Eu fui duro e injusto. Não consegui enxergar tudo o que você fazia por mim e pelas crianças. Ela sorriu, um sorriso triste e compreensivo, e segurou a mão dele com firmeza. Francisco, eu sei que você carrega muito peso, mas você não precisa fazer isso sozinho. Eu estou aqui, sempre estive, e quero continuar aqui, não importa o que aconteça. As palavras dela o emocionaram, e pela primeira vez, ele se permitiu reconhecer sua fragilidade diante dela. Eles continuaram conversando, agora sobre o futuro. Elisa, que antes se mantinha afastada das decisões da padaria, estava determinada a aprender e assumir mais responsabilidades para que ele pudesse se recuperar. Francisco, ainda confuso, sentiu um misto de gratidão e impotência. Ele sabia que a ajuda dela era essencial, mas o orgulho o impedia de aceitar facilmente. Eu sempre achei que a padaria era só minha responsabilidade, que eu tinha que fazer tudo sozinho, mas agora vejo que preciso de você mais do que nunca. Suas palavras foram sinceras e revelaram a transformação que começava a acontecer dentro dele. Mesmo com essa abertura, Francisco ainda sentia o peso do orgulho e da frustração. A imagem dele próprio como o provedor da família estava profundamente enraizada e era difícil aceitar que agora dependia dela para manter o sustento. Contudo, ao vê-la diariamente trabalhando ao seu lado, incansável e dedicada, ele começou a perceber que, na verdade, sua maior força estava justamente em ter uma família que o apoiava. Aos poucos, ele começava a entender que talvez o valor do trabalho não estivesse apenas nas suas próprias mãos, mas no esforço conjunto e no amor que o mantinham de pé. Francisco ainda lutava internamente, mas cada dia ao lado de Elisa lhe trazia um novo entendimento. A raiva e o orgulho iam cedendo espaço para uma sensação de gratidão e respeito que ele nunca havia expressado antes. E, enquanto ele a observava, dedicando-se ao que antes ele tanto menosprezava, uma verdade simples e poderosa surgia. O verdadeiro sucesso, talvez, fosse estar unido àqueles que amava, enfrentando as dificuldades juntos. Em uma tarde nublada e silenciosa, com nuvens cinzentas pairando sobre o bairro Jardim América, algo aconteceu. Dentro de casa, o ambiente era calmo, quase suspenso. Enquanto Francisco descansava em uma poltrona, os olhos vagos, ainda processando as mudanças que a vida lhe impusera, Elisa, ao seu lado, estava distraída com as contas, organizando tudo o que podiam para manter as despesas sob controle. De repente ouviram o som de algo sendo empurrado pela porta. Elisa se levantou e foi até a entrada, encontrando uma carta com o selo do tribunal. Ela ficou imóvel por um instante, reconhecendo o remetente, seu coração disparando com uma mistura de ansiedade e esperança. Elisa abriu o envelope com as mãos trêmulas e leu a carta em silêncio, sentindo os olhos se encherem de lágrimas ao compreender o conteúdo. Depois de anos de espera, o processo trabalhista que movera contra uma antiga empresa, após um acidente de trabalho que lhe custara o emprego, finalmente chegara ao fim, e o veredito estava a seu favor. Ela havia ganhado a indenização. Aquela notícia era como um raio de sol inesperado no meio de tantas dificuldades, uma resposta que parecia ter chegado no momento exato. Emocionada, Elisa correu até Francisco, segurando a carta como se fosse um tesouro. Francisco, nós conseguimos! Ela exclamou com a voz trêmula de alegria e alívio. Ele a olhou confuso e ela se sentou ao lado dele mostrando a carta. Lembra daquele processo que eu falei sobre o emprego antigo? Eles nos deram ganho de causa. Vamos receber uma indenização. É suficiente para pagar as dívidas da padaria e nos mantermos até que as coisas melhorem. Francisco ficou sem palavras, encarando a carta nas mãos dela. A ideia de que esse dinheiro surgira quando mais precisavam parecia surreal, quase milagroso. Ele respirou fundo e sentiu a rigidez no peito se dissolver um pouco.
como se uma carga imensa tivesse sido retirada de seus ombros. Ao ouvir as palavras de Elisa e ver a alegria sincera em seu rosto, Francisco foi tomado por uma onda de emoção. Ele se lembrou de tudo o que havia dito a ela, das palavras duras e cruéis que no acesso de raiva a haviam ferido. Lembrou-se de como desprezou sua fé, a chamou de bobagem, enquanto ela orava incansavelmente por ele. E agora, diante dessa reviravolta inesperada, ele percebeu que a vida lhe concedera uma chance que não era fruto de seus próprios esforços. Com os olhos marejados, ele olhou para Elisa e com a voz embargada disse: Eu não mereço isso. Depois de tudo o que disse, você ainda acreditou em mim, ainda orou por mim. Elisa segurou a mão dele, seus dedos firmes transmitindo conforto. Francisco, nós passamos por muita coisa juntos. E eu sei que você carrega um peso grande demais, mas eu sempre soube que mesmo nos momentos mais difíceis, tudo o que precisamos é ter fé e estarmos juntos. Não precisamos carregar tudo sozinhos. Ele assentiu, ainda processando as palavras dela. Pela primeira vez, deixou-se sentir grato por algo além de suas próprias forças. A ideia de que a fé de Elisa, que ele tanto desprezara, havia trazido algo positivo para suas vidas, começou a se enraizar em sua mente, mudando pouco a pouco sua perspectiva. Aquela tarde nublada se tornou um momento de clareza para Francisco. Ele percebeu que por mais que tentasse controlar tudo, a vida lhe mostrava que nem sempre é possível seguir sozinho. Com um nó na garganta, ele olhou para a esposa e com uma sinceridade que raramente mostrava, murmurou: Obrigado, Elisa. Não só por isso, mas por nunca ter desistido de mim. Eu não seria nada sem você. Ela sorriu, segurando as lágrimas, e apertou a mão dele com carinho, em silêncio, sabendo que aquele agradecimento era mais profundo do que qualquer palavra. Naquele momento, Francisco não era apenas um homem curado fisicamente. Ele era um homem redimido, com uma nova visão da vida e do que realmente importava. Semanas depois, a padaria no Jardim América tinha um novo brilho, uma nova energia. As prateleiras estavam bem organizadas, os balcões limpos, e o cheiro do pão fresco parecia ter um toque especial de esperança. Elisa agora era uma presença constante, coordenando os funcionários e cumprimentando os clientes com um sorriso acolhedor. Francisco, ao seu lado, estava em um papel diferente. Assumira as tarefas leves e administrativas, como o controle de estoque e o atendimento, funções que, antes, ele teria considerado irrelevantes, mas agora ele via a importância de cada detalhe e cada pequena tarefa lhe trazia uma paz inesperada. Sua presença se tornara um apoio para Elisa, que agora liderava a padaria com uma empatia que ele admirava profundamente. Sentado atrás do balcão, Francisco observava Elisa com carinho enquanto ela conversava com os clientes, perguntava sobre as famílias deles, sabia seus nomes. Ele percebeu que a esposa trazia uma conexão com as pessoas que ele nunca tivera, um dom natural que fazia o ambiente mais acolhedor. Ela não liderava com dureza, mas com firmeza e generosidade, algo que ele nunca havia compreendido plenamente antes. Ao vê-la ali, tão confiante e capaz, Francisco encontrou um novo propósito. Aceitar suas limitações físicas lhe trouxera humildade, uma lição que o enchia de gratidão e respeito por tudo que agora estava reconstruindo ao lado de Elisa. E uma tarde tranquila, ao fechar a padaria, Francisco e Elisa voltaram para casa com os filhos. Durante o jantar, ele reuniu a família e olhou para os dois pequenos que escutavam atentos. Com a voz calma, ele começou a falar sobre o que havia aprendido. Vocês sabem, filhos, eu sempre achei que precisava ser o mais forte, o mais durão. Mas a verdade é que a nossa maior força está aqui, disse, apontando para a mesa onde todos estavam reunidos. A família.
o apoio um do outro. Isso é o que realmente importa, e às vezes a fé nos dá o que sozinhos não conseguimos alcançar. As crianças o ouviam com os olhos brilhantes, e Elisa sorria, tocada pelas palavras que nunca esperara ouvir dele. Francisco continuou com a voz embargada pela emoção. Aprendi que pedir ajuda não é fraqueza, e que sem a fé e a força da sua mãe eu não teria conseguido. Ela me mostrou que juntos podemos enfrentar qualquer coisa. Ele então olhou para Elisa com uma admiração profunda e sincera. Eu prometo, Elisa, nunca mais vou subestimar sua força. Você é o pilar dessa família, e sou grato todos os dias por você ter estado ao meu lado, mesmo quando eu não merecia. Elisa segurou a mão dele emocionada, sabendo que aquelas palavras vinham de um lugar genuíno, fruto de tudo que haviam superado juntos. No dia seguinte, voltaram à padaria, lado a lado, como parceiros que haviam renascido das dificuldades. Francisco não era mais o mesmo homem. As limitações físicas agora eram lembranças que o mantinham humilde, e ele encontrara um novo significado para seu papel ali. Ao lado de Elisa, ele se sentia parte de algo maior, algo construído com fé, amor e dedicação. Cada pão que saía do forno era mais do que um produto. Era uma peça da história que eles reconstruíam juntos. A história de Francisco e Elisa, ali na padaria reorganizada, é mais do que a história de um recomeço. É uma história de uma transformação profunda e duradoura, onde o amor e a fé têm força de restaurar não apenas um negócio, mas uma vida inteira. Enquanto o sol iluminava o bairro, Francisco e Elisa estavam na porta da padaria, de mãos dadas, recebendo os clientes com sorrisos genuínos. Eles haviam sido resgatados pela fé e pelo amor que os unia, e agora estavam prontos para um novo capítulo, mais fortes e mais unidos do que nunca.